Agora, eu não posso deixar que a gente vá em frente sem eu voltar no ponto com a bispa de como ela saiu dessa questão de culpa e de culpado, porque a bispa viveu uma situação dolorida logo com o primeiro filho, não é isso? Quando você foi privada da convivência do seu primeiro filho. Exatamente. Eu tinha 15 anos de idade, né? E eu fiquei grávida, tive meu filho com 16 anos. E com 8 meses de idade, tiraram ele de mim. Então, inclusive, só adiantando um pouquinho a história, quando o Joshua nasceu, meu maior medo era não poder amamentar o Joshua. Meu maior medo, por quê? Porque eu amamentei o Wellington até os 8 meses. Então, na minha cabeça, quando eu tive o neném agora, alguém ia tirar ele de mim aos 8 meses. Então, eu protegi o menino de tudo que é jeito. E o que aconteceu comigo? Eu criei um medo tão grande, ou seja, eu carregava uma culpa porque tinha um culpado, aquilo que eu falei antes. O culpado, na minha cabeça, até alguns anos atrás, era minha mãe. Que isso eu superei há alguns anos também, que eu consegui perdoá-la. Então, na minha cabeça, alguém ia fazer de tudo para que eu não amamentasse o Joshua. E, por incrível que pareça, eu alimentei tanto isso que com 32 dias que ele havia nascido, eu realmente não pude mais amamentar o Joshua. Porque nós descobrimos Vou revelar aqui, ninguém sabe disso. Meu filho, ele tinha uma alergia ao rastro do leite da vaca e eu não sabia. Então, eu quase perdi o Joshua com 32 dias, porque eu amamentava. E ele... Também você? Então, assim, ele começou a ter ataques, crises de perder a respiração, de engasgar, a ponto do meu filho ficar preto, morrer nos meus braços, parar de respirar 2 vezes, e eu gritar e dizer, Deus, eu não pedi filho. O Senhor agora dá um jeito, porque eu falei para Deus. Então, assim, corri para o hospital, mas por quê? Eu alimentei aquela culpa. Alguém tirou o Wellington com 8 meses e eu, de novo, não vou amamentar o Joshua. Então, assim, quando eu falo de culpa e culpado, é trazendo o meu próprio caso, porque a minha mãe era, na minha cabeça, o culpado que não era. Hoje eu entendo que tudo na nossa vida tem um propósito. Quando Deus diz para Jeremias, eu te conheci antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, ele já sabia o que eu ia passar, o que a pastora Zanete ia passar, o que a pastora Ana, a pastora Midian, todos nós. Então, assim, hoje eu entendo que se eu não tivesse passado o que eu passei antes, eu jamais poderia pregar hoje para tantas pessoas e dizer, olha, Jesus faz milagre. Eu superei isso, superei assado, Jesus fez na minha vida, vai fazer na tua. Então, voltando lá para o Wellington, eu carregava aquela culpa de que eu tinha saído para orar por alguém. Enquanto eu trabalhava na libertação da vida de alguém, Deus deixou meu filho ser levado. Então, a minha culpa... Deus ainda estava no meio da culpa, né? Ainda estava. Então, assim, na minha cabeça era, eu sou culpada porque eu saí para orar e deixei meu filho sozinho. Eu sou culpada porque eu não cuidei da criança. A minha mãe é culpada porque ela deixou que o pai dele tirasse ele de mim. O pai dele é culpado e eu vivi a vida toda sendo culpada e achando os culpados. Até que eu descobrisse que não era assim que funcionava. E eu trouxe isso 26 anos depois para o Joshua. E aí nós conseguimos superar essa dificuldade com o Joshua, né? Os médicos chegaram num diagnóstico para o meu filho, ele toma uma fórmula especial, mas eu já fiz vários testes de leite, ele não tem mais nada. Ele é curado, da glória de Deus. Então, assim, quando eu digo, gente, que para ser mãe existe a culpa e existe o culpado, eu estou falando exatamente de mim. Aquilo que eu superei e que você talvez está assistindo aqui, talvez supere. Eu engravidei 14 anos porque eu fugi de casa. Ou eu engravidei, eu não sabia que estava grávida, eu não queria esse filho. Quando eu engravidei do Joshua, pastoras, eu não podia ter filho. Nem eu, nem o meu esposo. E eu, antes de casar com meu marido, falei para ele, se você quer ter filho, casa com outra mulher, não casa comigo, não. Mas eu falei, porque o meu projeto era o seguinte, olha, meu projeto é ministério. Eu vou viajar, pregar a palavra, eu não quero ter filho. E ele concordou. Mas esse era o meu plano, esse não era o plano de Deus. Então eu entendo o seguinte, com culpa ou com culpado, sem culpa ou sem culpado, todos os seres humanos que nasceram da minha barriga, da dela, de quem quer que seja, tem um plano de Deus para essa pessoa. Então, se você tem culpa até hoje, estou te dando o meu exemplo. Começa a fazer uma lavagem cerebral dessas coisas ruins e entende que o teu filho nasceu, você nasceu por um propósito de Deus.